E hoje, galera, quero trazer mais uma bronquinha aqui pra gente bater um papo aqui, ver se vocês podem me ajudar, tá? A primeira vez que eu ouvi uma pessoa falando que empreender é lidar com problemas, que empreender você tem que ter jogo de cintura, cara. Eu ficava achando assim que os caras romantizavam demais essa questão de empreender. Que você ia trabalhar mais do que os outros, que muitas vezes não ia ter salário, não ia ter horário. Cara, eu ficava falando que o cara. E eu ficava assim, não, o cara tá romantizando demais, mano. Não é tudo isso. A gente vê, tá? Principalmente quando é funcionário, a gente vê um negócio assim funcionando. A gente muitas vezes não para pensar todo o processo que é feito antes daquele negócio ali abrir, tá? Por exemplo, quando pega no ramo de alimentação, de pizzaria, de lanchonetes, restaurantes, antes mesmo da comida estar pronta ali, cara, tem todo um processo, tem toda uma equipe trabalhando, tá? E quando a gente começa que a gente não tem equipe, não tem funcionários, a equipe é a gente mesmo, tá? Meu irmão, me dá um trabalho danado, cara. Pode acreditar, isso dá um trabalho. Eu que o diga, viu? Mas enfim, hoje eu estou passando por mais um. Hoje eu estou passando por mais um probleminha aqui, tá, pessoal? Que problema é esse, tá? Eu vou relatar para você que é a questão de funcionário, tá? Funcionário, eu estou pensando, já falei aqui em um vídeo passado que eu estou querendo contratar um motoboy para me ajudar aqui, tá? E, cara, eu não achei que fosse tão difícil assim, apesar da gente ver que a geração Z não quer trabalhar, que os caras têm papai e mamãe, que os caras têm as coisas fáceis. Você meio que fica naquela que não é a realidade, você fica duvidando que isso ali realmente existe, tá? E principalmente quando você vê pessoas próximo a você, tá? Na vida real mesmo, pessoas que moram próximo a você, que você vê que às vezes elas estão passando por alguma dificuldade, não estão conseguindo arrumar trabalho, e aí você quer dar a mão para elas, tá? Que nem no caso aqui eu estou começando, quer oferecer um bico, né? Porque enfim, eu não tenho uma empresa aberta ainda de todos os dias para tá um funcionário o mês todo, é freelancer, né? E aí quando você tenta dar a mão para essa pessoa, você é surpreendido que você achava que ela estava precisando, ela passava a imagem que estava precisando, tá? Só que na verdade você estava todo tempo enganado. Parece até que é um personagem que criou-se ali, ou que essa pessoa ela quer tirar proveito de alguma forma. Infelizmente parece que é assim. E eu estou tendo bastante dificuldade aqui em arrumar um funcionário. Você imagina aí, ó, trabalhar fim de semana já é difícil, a pessoa não quer. Trabalhar fim de semana, época de Copa do Mundo, tá? A Copa do Mundo começou ontem a Copa do Mundo, então essa juventude quer ficar em casa, gente, no sofá, quer ficar em casa assistindo o jogo, com os pais pagando tudo, comendo, recebendo tudo nas mãos. Mês de namorado, mês de São João, cara, olha a dificuldade para esse ramo de alimentação, tá? Porque eu sempre me baseava por mim, tá? Como que era eu, cara? Eu quando necessitava de trabalho, eu pegava a primeira oportunidade que tivesse, se eu tivesse precisando. Eu ia para uma entrevista de trabalho, certo? Precisando do emprego. E quando a pessoa me ligava, olha, vai dar certo a vaga para você, quando é que você pode começar? Eu já falava hoje, agora. Se quiser agora, eu começo agora. Sempre fui assim, disposto. E eu achava que as pessoas também eram assim, mas não é, mano. Um cara, vou contar o relato aqui pra vocês, tá? Começando por essas pessoas de vizinha a gente aqui, que a gente tenta ajudar, elas não querem, tá? Mas eu vou contar o relato aqui de um cara que me ligou, tá? Tava um expediente aqui no domingo, uma pauleira do caralho, o cara ligou aqui pra pedir emprego, acreditei, pedir emprego, velho. E eu falei, mano, na hora, não tô precisando de ninguém pra trabalhar aqui não, tal. Porque ele realmente não tava, né? Só que eu tava nos planos já de contratar um motoboy. E eu falei, pô, eu tô precisando do motoboy, tá? Tô precisando do motoboy. Se der certo, a gente conversa amanhã. O cara, não dá certo, nós conversa amanhã, tal. O cara bem empolgado. Na segunda, tá? Na segunda, o cara já me mandou mensagem, bem educado, enfim, pra gente conversar. E aí eu fui saber quem é ele, falar que eu tava precisando de uma pessoa de responsabilidade e tal. Vou falar aqui, pessoal, o que a gente desenrolou, tá? A questão da carga horária, que é para cá, para freelance, e quanto que eu iria pagar para esse cara, tá? Por noite de freela. E aí qual foi o resultado? Você já deve imaginar que não deu certo, tá? Mas vou contar aqui como foi os prós e os contras, porque se eu não contar o contexto geral, vocês vão me chamar de mão de vaca, vocês vão falar que eu já tô igual empresário, quero pagar uma mixaria para a pessoa, tá? Então, escuta o vídeo aqui, escuta a história total, tá?
Assista o vídeo até o final e aí no final você vai entender. E aí eu duvido que você não vai me dar razão, tá? Você vai dizer que eu sou muquirana, tá bom? Mas antes, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, beleza? Então, galera, voltando aqui à história, esse cara entrou em contato comigo novamente e tal. Aí eu fui falar pra ele que precisava de uma pessoa de responsabilidade, tá? Uma pessoa de responsabilidade que tivesse compromisso para vir trabalhar aqui nos fins de semana. E aí você fala, pô, mas aí você deve pagar muito bem, querer uma pessoa com essas características, né? É um motoboy ou é o que você quer, né? Mas, cara, eu quero uma pessoa assim, tá? Eu não quero qualquer um, porque eu já falei que motoboy, tem muito motoboy zoado aqui na cidade e eu não quero. E aí falei pro cara que queria uma pessoa com essas características, não fosse um cara que corresse, tá? Eu falo responsabilidade assim, um cara que venha nos dias que tem que trabalhar, venha no horário, venha no dia, tá? Que não falte, a não ser motivo de doença. Um cara que, apesar de trabalhar na moto, tá fazendo entrega, que não vá sair desesperado, que nem um doido correndo, colocando a vida dele em risco, colocando a vida dos outros, colocando o produto em risco, tá? Esse tipo de coisa. Que não beba, não venha trabalhar bêbado. Cara, eu acho que isso aqui é o mínimo que se pode exigir de alguém que vem prestar um serviço para você, tá? É o mínimo. E aí o cara, não, eu sou esse tipo de pessoa, tá? E conversando com ele, eu percebia que aparentemente ele era esse tipo de pessoa, né? E aí eu falei, olha, aí se der certo para você, as condições são as seguintes. Aos sábados a pessoa entra às 18 horas, tá? E sai às 23, que seria às 11, de 6 às 11 da noite. 5 horas de trabalho, tá? E aos domingos, mesmo horário de 6 horas, horário de entrada, até às 10h30, 4 horas e meia. 4 horas e meia de trabalho. E por que que eu estou procurando um motoboy? Porque ultimamente meu movimento está crescendo um pouquinho, tá? Um movimento razoavelmente bem. E cedo está acabando as coisas. De domingo até 9h30 eu estou fechando, porque tem acabado tudo, graças a Deus, né? E aí eu estou precisando de uma pessoa, eu pago R$40 a noite para a pessoa, tá? R$40 no sábado, 40 no domingo. Eu entendo que quando você olha para o valor, R$40, você considera que é uma mixaria. R$40 é muito pouco, tá? O cara passar a noite trabalhando por R$40, cara, são 4 horas de trabalho, tá? 4 a 5 horas. Se você puxar quanto que um CLT ganha a hora dele hoje, se eu não me engano, está em média de R$8. R$8, se eu não me engano, tá? Eu não fiz essas contas não, mas não está mais de R$8, eu tenho certeza. E aqui eu iria pagar mais de R$8 a hora, né? Dependendo aqui no domingo mesmo, sai a R$10 a hora. R$40. Não, Claudio, mas é muito pouco R$40. Pô, também você quer crescer nos pinhaços dos outros? Cara, eu fiz a pesquisa de mercado aqui, tá? Como eu falo para vocês, quando eu vou fazer algo, eu procuro pesquisar, procuro entender, para não ser um cara que vai se aproveitar dos outros, tá? Mas eu também não posso jogar meu dinheiro no mar. Eu procurei aqui na cidade, eu trabalho à noite, tá? Aonde eu trabalho, é o único canto que paga melhor, porque eu trabalho por taxa de entrega. É tudo por minha conta, a moto, gasolina, combustível, tudo por minha conta. Eu recebo as taxas de entrega, tá? E a princípio é assim que eu queria que o motoboy viesse trabalhar aqui. Ele vinha na moto dele para ganhar por taxa de entrega. Porém eu entendo, tá? Eu entendo que meu delivery não tem demanda para um cara trabalhar nesse formato e ele não aceita, porque ele sabe que vai ganhar muito pouco. Aonde eu trabalho hoje, se chegar o cara lá para trabalhar no motoboy e falar que que ele vai ganhar por produção, na moto dele, tudo por conta dele, ele não quer, tá? Eu falo isso porque o patrão lá já falou isso também. Então, eu sei que desse jeito não funcionaria. Eu sei que desse jeito não funcionaria. Então eu achei melhor esse jeito. Perguntei a todo mundo nos restaurantes aqui quanto que é a noite, cara. Cara, você acredita que tem gente que trabalha R$35 a noite, entrando de 4 até a meia-noite? Tem. Mas a média aqui na cidade, a média, tá? Desse pessoal que trabalha à noite, a média que eles pagam lá à noite, tá? Varia entre 40 a 50 reais. Não mais do que isso. 40 a 50 reais. Pô, mas seu concorrente tá pagando 50 conto, você quer pagar só 40, cara? 40 a 50 reais, tá? E tem gente ganhando 35. Todos esses bares e restaurantes que eu perguntei, tá? Seja motoboy, seja garçom, é esse valor. Qual o horário lá de trabalho deles? Eles entram às 4 horas da tarde, às 16 horas, tá? Qual o horário de saída? No mínimo meia-noite. No mínimo meia-noite, tá? Às vezes alonga um pouco mais, até 1 hora da manhã. Então, se você pegar aí, cara, são 8 horas de trabalho ganhando basicamente o que eu estou pagando aqui em 4 horas. Então, em nenhum momento isso aqui é uma exploração. Em nenhum momento é uma exploração, pelo contrário, eu acho que eu estou pagando acima da média.
tá? Para quem está começando. Só que aí o cara olha somente por valor de R$ 40. Não, R$ 40 é muito pouco. Ele não vê que ele vai trabalhar metade do que ele trabalharia em outro canto. E aí quando eu repassei isso pro cara lá, ele simplesmente falou para mim que ia ver, tá? Ia pensar, depois daria a resposta. Foi isso que ele falou para mim. E aí, cara, isso aí já me desanimou na hora, porque, meu irmão, como é que você está precisando de trabalho, você liga para a pessoa pedindo um emprego, tá? Uma oportunidade. E aí quando o cara vem, te dá a oportunidade, você fala que vai pensar. Explica aí, você fala que vai pensar. Então você não está precisando ou você não está achando que isso ali é um bom negócio para você, tá? E detalhe, tá? R$ 40 livre, ele iria trabalhar na minha moto, todos os custos por minha conta. E aí o cara fez isso aí, cara. Então simplesmente eu falei para ele que precisava de uma resposta rápida, porque tinha outras pessoas na frente. É lógico que não tinha, tá? Mas eu precisava dar essa pressãozinha para ver qual seria a ideia dele. Só que aí depois eu fui pensar, no outro dia ele veio dizer que daria certo para ele. Eu simplesmente falei que não queria mais, tá? Não quis mais, simplesmente por esse detalhe, cara. Tava tudo certo, eu tava disposto a contratar o cara, tá? Para vir para cá, para fechar acordo com ele para trabalhar fim de semana. Só que a partir do momento que ele falou assim, eu vou pensar, tá? Eu vou pensar, isso aqui automaticamente eu já descartei ele e descarto qualquer outro, tá? Descarto qualquer outro, porque se você está precisando de trabalho, se você está em busca, meu irmão, você não tem o que pensar não, você já vem porque você está necessitando. Então a partir do momento que você coloca essa condição de vou pensar, cara, pra mim, eu imagino assim, o cara, ele não está valorizando a oportunidade que ele está tendo, tá? Não está valorizando, ele acha que é pouco e que aí isso é injusto. Então ele só vai vir trabalhar para mim se na última das opções, se ele não tiver mais nada. Na primeira melhor opção que ele tiver uma opção igual, ele vai sair fora. É assim que eu penso. E por isso eu cortei esse cara. É um cara que, sinceramente, eu gostei muito do perfil dele, tá? Gostei do perfil dele. Estava disposto a dar oportunidade, mas infelizmente isso aí, se ele tem falado para mim na hora, pronto, eu vou fazer o teste. Porque eu falei para ele, você vem fazer o teste aqui, fim de semana, eu dei essa opção a ele. Você vem fazer o teste, fim de semana, eu te pago. Se caso você avaliar que não dá certo, pronto, a gente continua o caminho, cada um pro seu lado. E ele simplesmente disse que ia pensar. Então, diante disso aí, meu irmão, eu descartei, tá? E vai ser mais um fim de semana corrida aqui, porque eu ainda não encontrei um motoboy. Não sei se vou encontrar. E aí deixei nos comentários, tá? Eu sei que tem um monte de petista aqui de esquerda, classe defensora de trabalhador, que mete o pau no patrão, pode estar certo como for mete o pau. Deixa aí o que é que vocês acham, tá? Eu não acho que eu quis explorar o cara, eu não acho que eu tô querendo ser demais, tá? Não acho. Como eu falei, o Mineiro Investidor, uma vez no vídeo que ele reagiu, ele falou que eu poderia colocar um funcionário aqui e pagar R$ 120 a noite. Meu irmão, não tem ninguém aqui que ganhe 120 a noite, tá? Isso aqui é uma cidade do interior, tá? É uma cidade do interior, a média salarial é um salário mínimo. E como eu falei, todos os restaurantes que tem movimento grande, tá? Não é restaurante pequeno não, que vende muito. Os caras pagam 40, 50 conto, meu irmão, por causa de trabalhar mais de 8 horas de trabalho. Aí como que eu vou botar um cara aqui para trabalhar 4 horas, 5 no máximo, vou pagar a mesma coisa que os caras pagam lá? Não dá, véio. Sinceramente não dá. Não é que eu vá pagar esse valor a vida toda, pelo contrário. Vai depender da necessidade, eu estou avaliando, estou melhorando meu delivery. Se porventura o cara vem e quer seguir junto comigo aqui trabalhando, a partir do momento que as coisas começam a melhorar, eu me comprometo a melhorar o salário dele, tá? Melhorar o salário dele. Como que seria? A princípio eu coloco dessa forma, ganhar R$ 40 fixo trabalhando na minha moto. Aumentou o movimento, tá saindo, dobrou o número de entregas, você chama o cara para conversar. Olha, agora se você quiser trabalhar por taxa de entrega, você vai ganhar mais, você vai ganhar por produção na sua moto, tá? Com seus custos, tá? Aí vai depender do cara. Ou quer trabalhar na minha moto, aumenta um pouco mais também, não tem problema nenhum. E fica com as taxas. Tudo é um processo de negociação, o que é bom para um para o outro, tá? Não, jamais vou querer me aproveitar de ninguém, como também não vou ser besta de jogar dinheiro do mato, tá? Então deixa aí nos comentários o que é que vocês acham, tá? Se caso você estiver interessado em vir trabalhar de motoboy aí, comenta aí que eu posso estar te contratando ainda hoje, viu? Valeu, abraço.